A catástrofe climática no Rio Grande do Sul já atingiu quase todos os municípios do estado. São mais de 2 milhões de pessoas afetadas pelas enchentes. E além de todo o prejuízo material, emocional, a população ainda vai enfrentar outros reflexos dessa tragédia: os problemas de saúde, que podem surgir quando o nível da água baixar. A água estagnada e contaminada pelo material orgânico, urina de rato, dejeto humano e até agrotóxico pode provocar infecção, além do aumento de casos de leptospirose, hepatite A, tétano e doenças diarreicas. Nos abrigos, podem surgir ainda infecções respiratórias, piolhos, sarnas. A população rio-grandense precisa seguir alerta com as chuvas, mas também com a prevenção desses possíveis problemas de saúde que vão surgir quando a água baixar. Segunda-feira, 13 de maio de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, começando mais uma semana, você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Mais uma vez a gente fala sobre o Rio Grande do Sul, mas agora da perspectiva de saúde pública. Eu vou conversar com o Dr. Paulo Saldiva, ele é médico patologista, professor universitário e pesquisador também. Dr. Saldiva, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL, é um prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouco essa questão tão complexa. É bastante complexo, inclusive, doutora, a gente tem assistido as enchentes no Rio Grande do Sul, algumas cidades, essa água já baixou, algumas ainda vai demorar mais de 40 dias para isso acontecer. E quando essa água vai descendo, né, enquanto isso vai acontecendo, a gente tem a preocupação com a saúde da população. Tem o fator da perda dos bens materiais, claro, o impacto para a saúde mental, pessoas feridas, muitas pessoas morreram também. Mas a gente tem os riscos de doenças também, né? Porque essa água ela vem contaminada pelo esgoto muitas vezes. Então, uma imagem, inclusive, que me chamou muito a atenção, lá em Porto Alegre, no centro, foi uma foto que um desses fotógrafos locais gaúchos fez, que era uma imagem da enchente com um bloco de concreto boiando em cima, e eu até vou pedir desculpa para quem está nos acompanhando, mas além desse bloco de concreto, assim, era uma imagem que tinha diversas baratas em cima desse concreto. E aí também tem infestação de ratos, os relatos são nesse sentido. Aí eu pergunto para o senhor quais que são os riscos, porque tem as doenças infecciosas, mas também os riscos das arboviroses, tipo a dengue também, né? Bom, esse evento já é conhecido, infelizmente, desde a antiguidade. A primeira razão de ter esgotamento sanitário na natura, um dos exemplos é a cloaca máxima em Roma, que jogava esgoto in natura no Rio Tiber. E aí, quando inundava, porque chovia, também vinha esgoto e também tinha doenças como diarreia. Não sabia o que era hepatite C, mas tem o vírus da hepatite C, está presente, da hepatite A, da hepatite B. Você tem uma série de enteroviroses, são vírus que vivem normalmente no nosso intestino e dão diarreia. A urina do rato contém a leptospira. E as poças vão facilitar a eclosão de mosquitos. E esses mosquitos podem carregar vetores, como, por exemplo, a dengue, chikungunya, no passado, febre amarela, que é um outro exemplo de doença transmitida por vetor. Quando falta água também, mesmo à distância, você corta o abastecimento, a tubulação vaza. Vazou muito mais nessa enchente porque arrebentou. Mas quando cai a pressão, a sujidade que estava fora é aspirada para dentro do tubo. Então a água pode se contaminar mesmo após o tratamento. E mais, quando falta água, você vai buscar água onde tiver. Onde tiver, eu digo, num poço que foi fechado,
num antigo recurso que foi fechado no passado, talvez por insalubridade. Esse período, digamos, seguido, que vai seguir aos danos diretos, teoricamente vai se estender por cerca de 2 a 3 semanas. Isso é resultado não de um achismo, mas um estudo até que o nosso grupo acaba de submeter uma Nature, que é uma revista muito boa, onde se compara isso não somente no Brasil, mas nos 5 continentes. Então, isso não é novidade, isso também não é uma circunstância do momento. Quando você avisa sobre desastres climáticos, e vai tentar remediar depois que ele ocorreu, normalmente a gente pode fazer muito pouco, e quando faz, já é muito tarde. É, sem dúvida, doutor. Inclusive, a própria Secretaria de Saúde de Porto Alegre emitiu um alerta também. A Organização Mundial da Saúde fala muito sobre isso, sobre os principais eventos ambientais que estão associados a riscos da saúde pública, né? Então, isso é muito importante. Agora, eu quero perguntar para o senhor a relação como é que a urgência climática alterou e agravou, se está agravando, na verdade, esse cenário também, né? Porque no caso da dengue, a gente está falando de atingir uma proporção epidêmica, por exemplo. O que a gente pode esperar daqui para frente do ponto de vista da saúde pública? Bom, hoje nós temos 2 problemas, né? Quer dizer, vários problemas. Primeiro, isso já era conhecido, isso era previsto. Isso já foi explorado até pelo cinema, né? Quando tem um cientista que prevê que vai ter uma onda grande ou um frio intenso, depois ninguém acredita. Só que no filme, esse cientista, misturado com um ex-piloto da NASA, com um comportamento meio disruptivo, ele vai e acaba destruindo o meteoro ou salvando as pessoas Ou de não uma olhe para forma cima, né? não olhe para cima. Isso já foi explorado, né? Muito tempo. Mas do ponto de vista, a realidade é um pouco diferente da ficção. O que está acontecendo com a dengue aconteceu antes, já foi cantado antes pela febre amarela aqui na região urbana de São Paulo, em 2018, 2019. Ela quase vira febre amarela urbana, porque o mosquito veio, o macaco, a diferença entre a febre amarela silvestre e a urbana é que na silvestre o vírus está guardado predominantemente em mamíferos que vivem no ambiente silvestre. E a urbana não. As pessoas têm febre amarela e o mosquito suga de humano para humano. Então, quase que a gente tem um surto de febre amarela urbana na maior cidade da América Latina. E se não tivesse vacina, foi feito um cinturão vacinal na Zona Norte, onde, através dos corredores ecológicos e desmatamento, o macaco portador chegou na Cantareira, quando normalmente ele não chegava por ali, chegou pelo sul, da região de Minas e também da Cantareira. Então isso está cantado, a saúde pública sabe isso. O que você está fazendo agora, infelizmente, essas tragédias vão ser mais frequentes e tem um caráter demonstrativo. A principal, digamos, se pode se encontrar uma virtude nisso, que é difícil, porque você acha que conviver com perdas humanas e vidas, é que você desloca a questão das mudanças climáticas do ambiente remoto, você tira isso do urso polar, da foca, da perda de biodiversidade em ambientes silvestres, e traz para dentro de onde moram as pessoas que, aliás, consomem energia de forma desmesurada. Então, a gente fala muito de saúde planetária, mas são as cidades onde vive mais de 50% da população global. E nas regiões metropolitanas, elas influenciam a demanda de energia. E não adianta você extrair de um lugar remoto, porque o clima é global e está alterando seu regime de chuvas. E nós vamos ter que aprender, não só prevenindo, mas vai demorar um tempo, evitando, mas agora mitigando.
reduzindo os danos, fazendo política de contenção e redução de riscos. E é bom que se faça antes, que se faça manutenção de bombas, de diques, de coisas que são consideradas, digamos, de menor visibilidade política. E também não é hora de ficar condenando quem não fez, porque tem gente que herdou uma estrutura e uma cultura de gestão do espaço urbano é um pouco, digamos, distorcida por valores imobiliários e outros valores que não importa comentar agora. É isso que o senhor fala é fundamental, né, doutor? E também em relação à água, principalmente, ainda está se vivendo um racionamento de água importante e tem a questão da purificação dessa água, muita água contaminada que a população acaba tendo contato. Então, elas não têm opção. Elas estão ali, elas acabam tendo contato com essa água, seja para ser resgatada, seja nesses abrigos, porque não tem outro tipo de água disponível. Então, hã, como é que a gente lida com essa situação? Eu queria que o senhor comentasse primeiro um pouco sobre como, de fato, a gente tem uma população vulnerável que está mais suscetível, não só porque elas moram em regiões, hã, que têm costas, por exemplo, e aí é uma região de risco, mas também porque elas acabam também mais suscetível a esse contato com essa água, né. Eu colocaria, é difícil de responder isso do ponto de vista, lógico, idealmente, não está errado falar que você tem que evitar Claro. Uhum. contato, né? A pergunta é só combinar com as pessoas que estão expostas, É. com quem vai perder tudo para tentar salvar aquela televisão, aquilo que para a vida não começar do zero. Quem é que vai deixar as coisas que vão roubar, vão ser saqueadas? Como é que você faz segurança para isso? Porque está todo mundo passando fome. Então, como é que essa história acontece na cidade de São Paulo? Desculpa, desde o século passado, em lugares como Jardim Pantanal, né, só para lembrar, aliás, o nome que está abaixo da calha do Rio Tietê, onde todo ano as pessoas perdem tudo e começam do zero. A questão agora também tem um componente de racismo estrutural, de invisibilidade, E porque quando ambiental, né. pegava a gente, Estrutural e ambiental digamos, também. pobre, né, que não aparecia, não tinha espaço de mídia. Agora aconteceu num lugar onde as pessoas têm um nível de cidadania maior. Então, isso ajuda, um pouco, isso ajuda a dar visibilidade ao problema. Mal comparando, no Brasil morrem 48 mil pessoas em acidentes de trânsito, estimadamente, né, que equivale ao que se perdeu de mortes na média na Guerra Civil de Angola, que foi uma das mais sangrentas da segunda metade do século XX. Mas quando você tem uma colisão entre uma pessoa que tem um carro de alto valor e que foge na frente de uma câmera de segurança, por exemplo, aí você dá visibilidade a literalmente milhares de mortes invisíveis. Então, o que esse horror nos mostra, ele nos tira da zona de conforto e torna visíveis problemas que, de outra forma, já existiam, mas se tornaram invisíveis. Então, o lado, digamos, provoca solidariedade, provoca movimentação, né? Então, a gente, como cientista e também como médico, ainda pratico a medicina, uma situação bastante no hospital público, com um serviço que atende pessoas, inclusive falecidas, esse problema já existia. Quer dizer, a cidade uma cidade é nitidamente desigual e sempre na Covid foi a mesma coisa, quem mais morreu foi quem manteve a cidade funcionando, através de transporte, caixas de supermercado, se contaminando no metrô. Então, eu acho que assim, esses episódios, eles são trágicos e, ao mesmo tempo, eles ajudam a dar visibilidade a problemas que são naturalmente invisíveis. Importante isso que o senhor traz, doutor. Tem uma outra questão também que eu acho que
é preocupante, que é a questão da comunicação com a população, né. Existe o problema dessas informações chegarem para as pessoas no sentido de: "Vai chover, você precisa deixar sua casa", essa é uma coisa, né, que é antes, e tem o depois também. Como eu disse, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre publicou um risco de contaminação e dando uma ênfase na leptospirose. Só que aí tem um conflito de há divergências nas recomendações do medicamento para leptospirose entre o governo do estado e a Secretaria de Comunicação, ou seja, município e estado em conflito de informação, né, porque aí Porto Alegre diz que: "Ah, não há evidências científicas conclusivas sobre benefícios e riscos de uso de remédios, por meio da quimioprofilaxia para um contingente populacional, né, exposto a esse risco de contaminação. E aí, no que muda, né, o alerta que foi emitido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul recomenda o uso desse medicamento para os casos de leptospirose. E aí eu acho que existe um problema também aqui, né, doutor, de como que isso afeta a população, porque ela já está sendo impactada, claro, por toda essa situação traumática, tem a questão da saúde mental também, precisa de um Estado nesse momento que ofereça um apoio no sentido, né, de saúde pública. Claro que os hospitais têm que estar funcionando de acordo e acho que até como eles vão ser impactados a partir de agora é uma questão, mas qual que é o problema de não ter esse alinhamento na comunicação? Eu acho que é um fenômeno que a gente está assistindo também, o problema de como essas informações estão chegando na população. Isso sem contar as notícias falsas, né, que estão circulando por aí. Bom, a da notícia falsa eu não vou nem entrar, porque isso é, a gente teria que colocar antipsicótico nos reservatórios de água, porque É a surreal. quantidade de gente maluca falando besteira é absolutamente fantástico. Agora, o que é inconcebível, no meu entendimento, é que a pessoa já perdeu tudo. Ela está desorientada e ela recebe duas informações de órgãos oficiais que são divergentes. Precisaria um entendimento. Existem estudos, poucos, você não tem evidência científica. Se você for esperar evidência científica para tudo, né? Porque, veja, essas grandes inundações ocorreram em locais onde não existe dado de saúde, na área. Então, e tem lugar que deu antibiótico profilático para leptospira, e tem gente que não deu. Então, você tem resultados positivos e negativos. E você tem que tomar uma decisão. E a decisão também envolve escolhas. Se você distribui antibiótico, que é o caso, profilaticamente, você pode criar resistência bacteriana. Se você não distribui, algumas pessoas podem morrer de leptospirose. Esse mesmo problema não existe para frango ou para suíno, onde os produtores agrícolas podem administrar preventivamente, também sem evidências, antibióticos para proteger a sua produção. A mesma coisa acontece na previsão do tempo. A previsão do tempo destinada, que é competente no Brasil, ele é muito mais eficiente para a produção pelo setor agropecuário, que recebe avisos, olha, vai fazer seca em tal lugar, ou a região que cria aves vai ter que aumentar a ventilação dos seus criadouros. E o que a gente vê na previsão do tempo, que é feita pelo mesmo agente, é interpretado pelos órgãos de imprensa se vai dar chuva ou não, se vai dar praia, se leva guarda-chuva ou tem que levar casaco. Mas você não fala do risco das pessoas terem que, seja para extremos climáticos, como para variações de temperatura todo dia. Falta avisar para você olhar a urina das pessoas mais idosas para ver se concentrou e hidratar. Falta dizer que você tem que hidratar melhor os bebês. Falta dizer as horas que você poderia evitar sair na rua se você pudesse. Enfim, então eu acho que se eu fosse membro de um governo federal, ou tivesse uma autoridade para discutir essa sequela, eu tentaria uniformizar o mais possível a informação.
e tomar uma escolha ciente de que existe uma incerteza. Se você soubesse só na certeza, não precisava governo. Governo é justamente para você resolver conflitos que são insolúveis e assumir a responsabilidade por ele. É isso, eu acho que esse é um ponto muito importante que o senhor traz, e falando de forma imediata, agora a gente tem a questão do socorro, né, para essas populações, é o que está acontecendo agora, essa questão da comunicação também. Existe um plano de contingência, né, para esse momento de emergência. Mas talvez dar um passo atrás para a gente falar do ponto de prevenção, talvez seja importante, né, doutora? A gente precisa de investimentos para prevenir desastres. A gente tem conversado muito sobre isso aqui no ICL também. Como é que a saúde pública entra nessa história? Eu te pergunto, o que pode ser feito? Porque agora, hoje, quando a gente está gravando, no dia 10 de maio, o Ministério da Saúde flexibilizou o acesso a antivirais para as pessoas que foram afetadas lá no Rio Grande do Sul. Então, medidas que dizem respeito a quem está fazendo tratamento, convive com HIV, hepatite e tudo mais. O que pode ser feito a longo prazo do ponto de vista da saúde pública e as medidas que devem ser tomadas pelo poder público, né, que o senhor já disse aí na sua fala anterior também pelo governo do estado e municípios de uma ação conjunta, mas quero te ouvir a respeito disso, de ser uma preocupação não só para enxugar gelo, né. Bom, eu vou falar de modo geral também, né? Claro. Quanto menor o município, mais fácil o prefeito pode tomar medidas. Ele vai sentir mais de perto a população. Para um secretário municipal de Porto Alegre, para ele ouvir um morador de rua é mais difícil. Ele vai ouvir através da mídia. Quer dizer, quanto maior o município, maior a dificuldade de você se apoderar dos problemas e mais você vai ter que delegar e tomar medidas preventivas. Algumas medidas podem ser feitas em nível de domicílio, de município. Outras, que remetem a chuvas, eles têm que ser feitos em nível estadual. Porque a gente viu que uma bacia hídrica, um prefeito de uma cidade que está naquele lugar, pouco pode fazer, depende de uma integração. Isso passa por entendimento. Entendimento que, por vezes, congrega pessoas com visões políticas e ideológicas distintas. Isso acontece até nas famílias, quando se reúne para o almoço, jantar, esse final de semana. Né? Então, você tem que ir. E o que eu acho que poderia ser feito? Criar um grupo de estudos onde a saúde fosse ouvida. Quer dizer, a saúde não. Porque a saúde não faz DIC, ela vai cuidar das consequências de quem foi inundado. Então, a saúde, ela podia ser uma plataforma integradora das diferentes áreas relacionadas ao problema. E se eleger como princípio a preservação da saúde humana. Porque na hora que você preservar a saúde humana, você também vai preservar a saúde dos equinos que ficaram presos em cima do telhado, você vai melhorar tudo. A diferença é que o humano vota e os animais não votam. Então, eu acho que a saúde poderia. Ela fez isso em várias situações. O tabaco, por exemplo, que é um exemplo de sucesso, ela. Existe uma. Você não. A saúde, se fosse ficar só na caixa que ela teria aumentado o número de cirurgiões torácicos e oncologistas e pneumologistas para tratar os malefícios do tabaco. Ela foi para advocacy. Eu acho que a saúde, nesse momento, a vigilância epidemiológica, além de cuidar de mosquitos, cuidar das coisas que classicamente ela cuida, ela vai ter que cuidar de chuvas. E isso é um desafio para a saúde, desafio para as escolas de saúde, que isso vai ter que estar na formação dos futuros profissionais de saúde, e eu faria isso com uma iniciativa para formar uma nova geração de profissionais de saúde, para ensinar como que o programa de saúde da família pode atuar, porque eles que vão andar em cada região, eles vão saber exatamente isso. Então, isso tem que aumentar o número de
capacitar agentes de saúde da família. E sabe aonde eu também atuaria? Na educação. A capilaridade das escolas podia funcionar como sentinelas ambientais para informar o risco, também formar novos cidadãos. A saúde já está fazendo, a educação já está fazendo isso. A saúde ainda não, mas a saúde cabe na escola, né? Em várias questões. Clima é prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, dependência de drogas. Então dá para ensinar muito conteúdo transdisciplinar e cidadania, principalmente, através de saúde e educação. Perfeito. Doutor, para a gente fechar, rapidamente eu queria só trazer um reforço aqui, né? Para quem teve contato com a água das enchentes, é importante ficar atento aos sintomas, né? Quais são os mais comuns? Febre, quais são os sintomas que costumam aparecer e aí procurar imediatamente ajuda médica, né? Dizendo que teve, claro, contato com a enchente, como a maior parte da população está tendo. O que se tem que fazer, né, do ponto de vista prático, que a pessoa pode fazer, é quando ele sentir algum sintoma de diarreia, dor de cabeça, dor no corpo, dor articular, alteração da cor das fezes, vômito, ele tem que explicar para aquele médico que está numa UPA, Unidade Básica de Saúde, que vai dar 10 minutos para ele, que ele teve contato com a chuva em tal período há tantos dias atrás. E quanto tempo ele ficou exposto. Perfeito. É isso. Então, Eu acho acho que que é o esse seria emergencial. a coisa mais sábia que uma pessoa pudesse fazer. Se ele vai receber não antibiótico, se ele vai tomar ou não um antiviral, aí vai depender de uma decisão que não compete a ele. Mas ele vai depender até de entendimento entre autoridades e de outras coisas que ele não consegue controlar. Mas que ele tem que informar ativamente o que aconteceu, se ele mudou a fonte de consumo de água, se ele começou a usar um poço. O que aconteceu que mudou nos hábitos deles depois dessa chuva? Então, eu acho que isso talvez fosse uma coisa que pudesse ser útil para agora. Obrigada, doutor Paulo Saldiva, pelas palavras. É importante a gente ter esse olhar nesse momento e esse olhar afetuoso de solidariedade para a gente continuar enfrentando, a população gaúcha ainda está enfrentando e todos nós, né, como sociedade também, a gente tem que se sensibilizar com essa situação. Então, doutor Paulo Saldiva, que é médico patologista, professor universitário, pesquisador, um prazer receber o senhor aqui. Até uma próxima, um grande abraço. A gente vai chegando aqui no finalzinho do Videocast em Detalhes. Eu quero lembrar você que na semana passada a gente teve aqui no ICL, nos canais do ICL, a aula do Investidor Mestre 2.0, que é o nosso curso do Investidor Mestre, só que repaginada, com novidades, atualizado. Então, para você saber como investir com segurança e com rentabilidade, o Eduardo Moreira ensinou tudo para você construir esse portfólio de investimento seguro e rentável, alertando das armadilhas e muito mais. Então, se você perdeu, fica tranquilo que essa aula está disponível para assistir o replay. Você acessa emdetalhesicl.com.br e fica ligado porque é por tempo limitado, então corre lá para assistir. Obrigada, boa semana para você. Amanhã a gente está de volta. Agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê ICL, 6 horas da noite, o ICL Notícias, segunda edição, e a gente está nas plataformas de áudio também. Até amanhã. Viva, turma! A aula que a gente deu, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade, foi um sucesso e inaugurou o Investidor Mestre 2.0, assim com muito júbilo e muita alegria. E se você não participou dessa aula, que tá todo mundo falando sobre ela, você deve estar vendo nas nossas redes, eu tenho uma notícia boa para você. A gente resolveu liberar o replay da aula por um tempo bem curtinho, mas para quem não viu, poder assistir. Então clica no link que está aqui, assiste essa aula e use esses conceitos para sua vida, para sempre. Eles vão ser extremamente úteis. E essa aula é de graça, então você não tem nada a perder. Aproveita a aula e vamos embora.